Dia, meus amores. Nossa aula hoje é de Geografia, página 12 e página 13. Leiam, certo? Não deixem de ler e prestem atenção na explicação para depois vocês fazerem uma pequenazinha atividade, tá bom? Então vamos lá. Na nossa aula de Geografia, vamos dar continuidade na página 12 e na página 13 sobre as paisagens rurais, certo? Então prestem atenção na explicação que vocês têm que ler antes de fazer a atividade. Tia bate na mesma tecla. Quem não lê vai ter dificuldade em responder as atividades, gente. Vocês têm que praticar a leitura, certo? Então, leiam. O assunto de hoje é sobre os problemas ambientais no campo. Já vimos a maioria deles em sala de aula e acredito que também em outras séries vocês também já tenham estudado esses assuntos, certo? O ser humano, com seu trabalho, ele acaba prejudicando a natureza. Ele acaba alterando as paisagens, como a gente já estudou, né? E às vezes eles alteram, os índios, por exemplo, eles alteram as paisagens, né? Para viver na natureza, mas eles não prejudicam a natureza. Em compensação, eles ajudam a natureza. Mas tem muitos seres humanos que não pensam dessa forma, só pensam em retirar o que é da natureza e não pensam em repor, em colocar lá de volta. E isso gera vários efeitos negativos, né? Isso gera várias preocupações, principalmente no nosso futuro. Um desses problemas é o desmatamento. Já vimos isso em sala de aula, que é o quê? É a retirada das árvores para cultivar, né? Para ou criar gado, criar algum tipo de animal ou para plantar. Eles derrubam, cortam as árvores. Dessa forma, o que é que acontece? Muitas espécies de animais, que é a fauna, e muitas espécies de vegetais das plantas, que é a flora, são destruídas. Porque se lá tinha aquele tipo de planta, possa ser que não nasça mais, já que eles cortaram. A mesma coisa os animais. Tem muitos animais que vivem em árvores, que vivem perto de árvores. Então, quando cortadas, quando destruídas, esses animais vão perder os seus habitats, né? Que são aquele lugar que eles moravam. E além de desmatar, cortam as árvores, né? Eles ainda queimam o solo. Que a queimada também gera prejuízo, tanto para a natureza quanto para os seres humanos, né? Por causa da fumaça, que é tóxica, então gera problemas de saúde, problemas respiratórios. E também não só para a gente, para os animais também, certo? Então, olha aqui o exemplo, ó, a retirada de árvore, né? Que é a vegetação, para vender madeira, folha de papel, a folha do nosso caderno, nosso livro é feita de madeira, os móveis da nossa casa é feita de madeira, muitas coisas são feitas de madeira. E cada madeira retirada é uma árvore cortada, cada móvel feito é uma árvore cortada. E aqui, ó, queimando, né? Porque não tem como eles cortar esse capim todo, aí eles queimam, é mais fácil para eles. E aí gera prejuízos tanto para os seres humanos quanto para a natureza. O desmatamento ele também causa outros problemas além de cortar as árvores e das queimadas. Aumenta a erosão. O que é a erosão? O desgaste do solo. O solo é isso que a gente pisa. Não sei se vocês já viram o solo quando ele fica rachado, quando ele fica aberto. É a erosão. Por quê? Porque quando eles tiram as árvores, quando eles desmatam as florestas, né, aquele local, o solo vai ficar desprotegido, vai ficar sem a proteína, sem a vegetação que são as árvores. Então, o solo ele acaba sofrendo a ação da chuva, do sol, e acaba muita chuva, ele vai começando a se abrir também. A mesma coisa, muito sol, né, o vento. Então, ocorre a erosão, certo? E também o assoreamento. O que é o assoreamento? É o acúmulo nos rios, o acúmulo dessas coisas nos rios. Aí acaba afetando o peixe, a navegação, ou seja, uma coisinha que é o desmatamento causa várias coisas. Certo? Aqui, ó, a erosão, como o solo fica desprotegido, sem nenhuma vegetação. A diferença, aqui tem vegetação, tá vendo? E aqui não. Então, ó, acaba abrindo os buracos, a chuva, o vento, isso se chama erosão, tá? E aqui o assoreamento.
Ou seja, ó, muita areia, muita lama acumulada, né? Acabam os peixes morrendo, não tem como navegar, certo? Porque o vento leva essa areia para aí. Outra prática também que prejudica o meio ambiente, a natureza, é o uso do agrotóxicos, ou seja, um veneno que é para matar as pragas que ficam comendo as plantações. Esse agrotóxico, ele faz mal à nossa saúde e também à natureza. Por quê? Porque ele contamina as águas. É um veneno, gente, imagina. Ele contamina a água, ele contamina então os peixes, as espécies marinhas, né? Ele contamina os alimentos que a gente come, né? Alguns alimentos, frutas, verduras, vêm com agrotóxicos, por isso que é interessante sempre lavar, colocar um pouquinho de água sanitária antes de comer, né? Deixar um pouquinho de molho. Ou então aqueles coisinhas que a gente saúde passando na casa, hipoclorito, para tirar esses venenos, entendeu? Porque eles prejudicam a saúde e também a natureza. Muitos agricultores não usam, não é todas as verduras e todas as frutas que tem, tá? Mas a maioria usam. E para encerrar, a outra forma de poluição também que faz a natureza ser prejudicada é o garimpo. Ou seja, o garimpo é para encontrar. Eles pegam na beira dos rios, aí sacode, fica sacudindo assim, tipo uma peneira, é para encontrar diamante, ouro, essas coisas, entendeu? As pedras preciosas. Quando eles acham, eles pegam, mas quando eles não acham, o restante que os materiais rejeitados, eles depositam na água novamente. E de forma inadequada. Não é da mesma forma que eles encontraram, não. Então, isso faz com que polui as águas e polui o solo também, certo? E aqui vocês vão responder o jogo rápido. Tem dizendo assim na letra A: quais os problemas ambientais acarretados pelo desmatamento? O que é que o desmatamento causa, né? Acaba com as espécies, empobrece o solo, causa erosão, causa as queimadas, né? Decorrente das queimadas. E aí vocês vão falar tudo que a gente estudou. Letra B. O uso indiscriminado de agrotóxicos pode causar algum tipo de problemas ambientais. Quais? Tem falando lá no livro, na página 13. Só é voltar e ver qual é os problemas que o uso do agrotóxico causa. E na letra C, no município onde você mora, você já observou algum problema desses? Você já observou alguma área sendo desmatada? Em Surubim tem, hein? Já estudamos sobre isso. Tem alguma área sendo desmatada, sendo destruída? Tem alguma área que eles queimam, estão queimando, certo? E aí vocês vão falar se sim e aonde, onde tem, né? E o que tem, por exemplo, Surubim, desmatamento, desmatando tal coisa, destruindo tal coisa, queimando tal coisa. Vocês vão falar. Bem facilzinho, né? Só isso, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Qualquer dúvida vocês já sabem.